A nova lei de imigração foi promulgada em 2017 e ela estabelece os direitos e deveres para migrantes e turistas no Brasil. Muito embora alguns considerem que a lei tenha sido fruto de grupos de esquerda, com tendências eleitorais, a nova lei foi um projeto aprovado no Senado e na Câmara, com amplo debate entre os partidos e de diferentes tendências políticas, tendo havido também discussões e audiências públicas, tanto com a sociedade civil como no legislativo, além de ter recebido contribuição de diversos organismos públicos do terceiro setor, de entidades sociais, e é uma reivindicação, foi uma reivindicação muito antiga, desde a década de 1990. A lei trouxe muitos avanços e ela é internacionalmente reconhecida, porque reconhece o migrante, independente da nacionalidade, como um sujeito de direitos e promove o combate à xenofobia e à não discriminação, tendo isso como princípio da política migratória brasileira. Ela moderniza o sistema de recepção e registro dos migrantes, com os avanços que trouxe, e versa sobre os apátridas, além de se estender aos brasileiros no exterior. Através da lei de imigração, ficou reconhecida a contribuição histórica e contemporânea dos migrantes para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil, tanto no passado quanto no presente. E foi esse reconhecimento que deu condições para que tal contribuição tenha continuidade até os dias de hoje. A nova lei, em conjunto com a Lei do Refúgio de 1997 e a Lei sobre Tráfico de Pessoas de 2016, colocou o Brasil em evidência na proteção dos direitos dos migrantes e no combate a organizações criminosas que se aproveitam da migração para a prática de atos ilícitos. Ela trouxe inovações como a regularização migratória e isenção de taxas para tirar documentos dos migrantes que não têm condições, 5 tipos de vistos humanitários diferentes para ingressar ou permanecer no Brasil, acesso igualitário e livre aos serviços públicos, no geral, dá direito à reunião de migrantes para fins pacíficos e até associações e sindicatos, bem como não permite a extradição por crime político e de opinião, da mesma forma que proíbe refugiados ou asilados de serem extraditados. De que forma a nova lei de imigração afeta os brasileiros? Ao decorrer dos nossos estudos, podemos ver que a lei ela afeta de maneira bem positiva, pois ela veio para ajudar na inclusão desses migrantes na nossa sociedade. E uma vez que esses migrantes eles são inseridos na nossa sociedade de maneira correta, eles contribuem positivamente para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso país. A nova lei de imigração ela tem como diretrizes, como princípios, em seu artigo 3º, que é o repúdio a qualquer tipo de discriminação, e também ela vem para prevenir a xenofobia. Uma vez que essa lei ela é aplicada de maneira correta, ela afeta de forma bastante positiva para o desenvolvimento do nosso país. Com a nova lei de imigração, houveram muitos questionamentos relacionados a migrantes e programas sociais e aos postos de emprego do nosso país. Se eles sobrecarregariam, se tirariam os empregos dos brasileiros, como que seria? Em seu artigo 4º, inciso 8º, está determinado o seguinte: o acesso a serviço público de saúde e de assistência social e a previdência social nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Ou seja, está garantido para o migrante tanto os programas sociais quanto a saúde e a educação. O migrante ele contribui de maneira bem significativa para a nossa economia, pagando seus impostos, assim como o brasileiro. E está previsto na nossa Constituição a garantia aos direitos humanos a qualquer indivíduo, sendo ele brasileiro ou não. E no que diz respeito à previdência social, o migrante ele será tratado igual ao brasileiro. Só terá acesso à aposentadoria ou algum benefício após o tempo de contribuição previsto em lei. Por muito pergunta-se se o Brasil não estaria indo em contramão dos demais países, mas não. Ir na contramão, na verdade, para esses países,
para nós pode ser considerada uma das nossas virtudes, pois a nova lei de imigração para o Brasil ela é implementada como uma forma humanitária, como garantir de fato a essência humanitária aos imigrantes, certo? Se a nova lei de imigração não estaria sendo mais favorável, não estaria beneficiando os migrantes que os próprios brasileiros. Porém, não. Uma vez que a lei ela foi criada e amparada totalmente pela Constituição Federal de 1988, garantindo desta forma um dos seus maiores princípios, que é a igualdade no uso dos serviços públicos e a igualdade humanitária, tanto dos migrantes como os brasileiros, sejam eles natos naturalizados. Da lei de imigração, que é o projeto de lei, né, que iniciou tudo isso, é se o imigrante teria direito se manifestar publicamente, né, e se ele teria o direito de votar e ser votado. Foi vetado, né, pelo presidente então Michel Temer na época. Vale ressaltar, né, que o Brasil é o único país da América do Sul que não prevê isso no seu ordenamento jurídico, né, mas foi levantado em questão, né, se esses imigrantes, né, se suas culturas não afetariam no futuro a soberania do país, né. Esse foi um dos motivos que foi vetado, né, essa participação dos imigrantes na questão no pleito eleitoral, né, tanto no âmbito municipal, regional e nacional. Quando se fala em migração, mais especificamente em relação aos migrantes e às suas adaptações culturais, é importante lembrar que aqui no Brasil é previsto em lei o respeito mútuo a todas as nacionalidades. Também é válido saber que a nossa cultura, a cultura brasileira, ela foi composta por influências de diversos migrantes aqui no país. Dado isso, uma das primeiras necessidades dos migrantes aqui no Brasil ou em qualquer outro país é saber o idioma local. Aqui no Brasil, nós temos uma assistência para esses recém-chegados, tanto em instituições de sociedade civil como de órgãos públicos, oferecendo esse tipo de serviço aos migrantes, já para facilitar essa adaptação cultural. Com o advento da lei de imigração no Brasil, muito se discutiu acerca da relação entre a lei e a política de segurança nacional no nosso país. E com essa preocupação, aconteceram muitos debates, dentre eles os debates acerca dos dados fornecidos pelo Ministério da Justiça que evidenciam essa relação. Pelos dados, a gente pode extrair que o Ministério da Justiça registrou entre os anos de 2010 e 2018 cerca de 774 mil imigrantes no Brasil. Isso quer dizer que esse número não chega a sequer 1% da nossa população. Outro fator que entra também muito em discussão é a relação entre o aumento da criminalidade e o aumento de imigrantes no nosso país. Todos os estudos realizados em cima dos dados fornecidos não evidenciam qualquer relação entre o aumento da criminalidade e o aumento da quantidade de imigrantes no país. Outro dado importante é o que diz respeito à quantidade de imigrantes no Brasil com relação formal de emprego e carteira de trabalho assinada. Os dados fornecidos pelo Ministério da Justiça no ano de 2020 evidenciam que houve um aumento de 168% na quantidade de imigrantes no Brasil que possuem essas características de carteira de trabalho assinada, portanto, que trabalham formalmente aqui no Brasil, contribuindo com a nossa economia. Outro dado importante é o que diz respeito à quantidade de imigrantes no país com cursos de pós-graduação, com mestrado e doutorado, que subiu em 23,9% no ano de 2019. Em relação à atuação da Polícia Federal com os imigrantes no Brasil, a Polícia Federal exerce um papel muito importante, qual seja ele de Polícia Marítima, Aeroportuária e Polícia de Fronteira. Isso faz com que a Polícia Federal exerça presencialmente esse controle da imigração no país. Então, não há que se falar nesse aspecto negativo que muitas vezes nós encontramos nos noticiários
com a entrada dos imigrantes e refugiados no país. A nova Lei de Imigração 13.445 de 2017, ela vem para substituir a Lei 818 de 49, que regulamentava questões relacionadas à nacionalidade e aos direitos políticos dos imigrantes, assim como também vem substituir a Lei 6.815 de 80, o Estatuto do Estrangeiro, que feria o condão da igualdade e princípios dos direitos humanos, colocando o migrante como uma ameaça à sociedade brasileira. Dessa forma, dentre outras diretrizes, a nova lei previa no seu artigo 118 um caráter de anistia para imigrantes sem documentação que entraram no país até 6 de julho de 2016. No entanto, tal artigo ele foi vetado, o que gerou críticas por dificultar a regularização documental dos imigrantes que já tinham uma vida social e produtiva em território brasileiro. Enfim, como conclusão, podemos apontar que a nova lei de imigração ela nasce com o condão de unir os princípios constitucionais brasileiros com a difusão dos direitos humanos. A dignidade da pessoa humana ela encontra guarida tanto na nossa Constituição quanto na referida lei de imigração, como observado em seu artigo 3º, que trata dos princípios e das garantias inerentes à condição e qualidades humanas. A nova lei vem para tratar, além de questões mais técnicas e burocráticas, como por exemplo, as formas de vistos, a regularização documental ou ainda sobre o registro e identificação do migrante, vem também principalmente desmistificar a presença do estrangeiro em nosso país. A nova lei ela coloca o migrante não como uma ameaça, mas sim como um cidadão detentor de direitos e deveres que por razões adversas adentram em nosso território, em busca de condições mais humanas e de sobrevivência.